Bem, nós estamos algumas semanas meditando no tema de que a igreja é a comunidade da esperança. E eu me lembrei de uma história que talvez você já tenha ouvido. A história de um professor em que ele estava aplicando uma prova aos seus alunos, e quando faltava cerca de 15 minutos para encerrar a aula e ele recolher as provas, um aluno levantou a mão e pediu que ele fosse até lá. O professor, ao chegar lá, ouviu um sussurro do aluno. O aluno disse: professor, será que eu posso ter uma folha em branco? O professor perguntou: mas por quê? Ele diz assim: porque eu tentei responder as questões, mas eu rabisquei tudo, eu fiz uma confusão danada, e eu queria começar outra vez. O professor disse que ele tinha pouco tempo, mas se sentiu realmente pronto a apoiar o aluno com aquela atitude que ele estava tendo, e ele entregou a folha em branco. E o professor disse o seguinte: naquele dia eu comecei a refletir sobre uma realidade na vida da gente. E ele diz: para mim ficou muito claro que muitas vezes na nossa vida a gente também precisa pedir uma folha em branco. Às vezes nós estamos tentando acertar as questões da vida, mas estamos cometendo muitos erros. Às vezes nós estamos fazendo uma bagunça danada, estamos rabiscando tudo, e a gente precisa recomeçar, a gente precisa de uma folha em branco. É verdade que o aluno, para ter uma boa nota, ele precisa ouvir atentamente aquilo que diz o seu professor, o conteúdo, ele precisa se aplicar a isso. E é verdade também que na nossa vida, para que nós possamos viver o melhor de Deus, nós também precisamos aplicar no nosso coração aquilo que o nosso Mestre nos diz, aquilo que Jesus nos diz. A igreja é a comunidade da esperança, porque nela nós podemos receber uma folha em branco das mãos de Jesus. Por isso, eu quero dizer que a igreja, como comunidade da esperança, é a comunidade dos novos começos. A comunidade da esperança é um lugar onde todas as pessoas podem recomeçar, onde as pessoas podem ter novos começos na sua vida. E nós, seres humanos, precisamos muito disso. Primeiro porque nós mesmos erramos, sofremos consequências de escolhas erradas que fizemos, por pecados cometemos, coisas que nós não deveríamos ter feito e fizemos, ou coisas que nós deixamos de fazer e que teríamos que ter feito na nossa vida. Mas também porque nós sofremos as consequências dos erros dos outros, dos pecados dos outros. A vida é assim, se alguém erra, outros sofrem, e muitas vezes nós sofremos pelos erros dos outros. Mas não só isso, muitas vezes nós precisamos também de uma folha em branco, porque nós somos invadidos por circunstâncias muito difíceis. Nós enfrentamos tempestades na vida que vêm sobre nós de forma tão poderosa e avassaladora que nós somos realmente alvos de muito sofrimento e muita dor. E no meio de tudo isso, muitas vezes a gente precisa recomeçar. E eu quero que você medite comigo nesse tema. Eu estava pensando nesse tema nessa semana e eu me dei conta que eu já vou fazer quase 25 anos como pastor, né? Não parece que tenho tanto tempo de idade, nem tanto tempo de ministério, mas exatamente isso, quase 25 anos, ano que vem 25 anos. E eu estava lembrando de algumas pessoas que chegaram à igreja e puderam receber uma folha em branco das mãos de Jesus. Eu me lembro de uma senhora que estava casada há cerca de 25 anos, eu me converti mais ou menos na mesma época que ela, por isso eu conheci bem a história, na mesma época que as filhas dela. Ela estava casada há cerca de 25 anos, tinha 5 filhos, né? As duas meninas mais novas dela estudavam na mesma escola que eu, por isso eu conheci a família, e de repente ela descobre que o marido dela tinha um amante, já há alguns anos ela não sabia, e quando tudo ali é descoberto, então o marido decide abandoná-la e ficar com o amante. Isso veio tão de repente para ela, que foi uma experiência tremendamente avassaladora, destruidora. Ela se derramou no chão, ela se prostrou emocionalmente, ela não achava resposta em nenhum lugar, ela se quebrou por inteira com aquela situação, ela não esperava isso. Eu me lembro que ela chegou à igreja tão arrebentada, tão quebrada, mas porque a igreja ensinava o evangelho, apresentou Jesus a ela, ela recebeu força, ela recebeu consolo, ela recebeu conforto, ela recebeu esperança para o coração, ela recebeu orientação para viver aqueles dias tão difíceis da vida dela. Ela formou amizades na igreja que foram conforto, que foram apoio, que foram sustento para ela. E por muitos anos, convivendo com a família, eu vi como aquela mulher desenvolveu uma fé inabalável, e toda aquela experiência de dor se transformou realmente numa oportunidade dela falar do amor de Jesus a muita gente. Alguns anos depois, ela
as filhas já haviam se casado, todos os filhos, e ela conheceu um senhor viúvo também na igreja, e eles se casaram. Faz um tempo que eu não os vejo, mas eles se estabeleceram, e ela pôde se reerguer de todo aquele sofrimento. Sabe por quê? Porque ela encontrou uma nova folha, através da igreja do Senhor Jesus. Eu comecei a me lembrar de uma jovem senhora, quando ela chegou na igreja, ela estava muito dolorida, muito quebrada. Ela tinha 2 filhos, e o filho mais velho dela havia sido acometido de leucemia. E ela ficou por meses se dedicando ao tratamento do filho, com tudo que ela tinha. E ele veio a falecer nos braços dela um dia na sua casa. Foi uma experiência muito difícil para ela, e você pode imaginar. Quando ela chegou à igreja, ela estava completamente quebrada com essa situação de dor, de luto do filho. Ela não entendia por que aquilo tinha acontecido, ela não compreendia toda aquela dor. E eu me lembro que ela chegou à igreja, ela começou a estudar a palavra de Deus, ela recebeu o apoio das pessoas, orações, como ela foi se fortalecendo. E eu me lembro dela servir a igreja, exatamente no ministério infantil, com tanto carinho, com tanto amor, e aquela história tão dolorosa dela, se transformou também numa grande oportunidade dela ministrar conforto a tantas outras pessoas. Isso é a igreja de Jesus, onde as pessoas podem recomeçar, a despeito de tragédias que elas sofrem. Eu me lembro também de um jovem que chegou na igreja, o camarada era irresponsável, inconsequente, era um problema para os pais, vivia na bebida, nas drogas, nas baladas, o cara era terrível, mas era vazio, vivia tudo isso, que muitos de nós já vivemos, mas era vazio, era infeliz, e ele chega na igreja, ele encontra uma galera diferente, que não precisa beber, não precisa se drogar para ser feliz, para ter alegria, que não precisava de balada, e ele começa a se enturmar com a gente, com a galera, e ele conhece Jesus, e aí Jesus muda o coração desse cara, e esse cara começa a ter alegria em adorar a Deus, em servir a Deus, em conhecer a palavra, por anos ele se firmou ali como jovem entre nós, e depois conheceu uma moça, ele se casou, formou família, teve filhos, e eu olho para trás e eu vejo assim, Deus, esse cara recebeu uma folha em branco, ele começou de novo a vida dele, ele nasceu de novo, e isso foi permitido, foi possível, porque a igreja do Senhor Jesus estava ali, ensinando o evangelho, orando por ele, apoiando, caminhando junto. Uma última história que eu queria compartilhar com você, é de uma outra senhora, uma jovem senhora. Eu havia terminado o ensaio do grupo de louvor no sábado à tarde, era por volta de umas 5 horas da tarde, estava bem cansado, muita correria no fim de semana na igreja, e de repente, alguém bateu a porta, um jovem disse, olha, tem uma senhora que está aqui, ela queria falar com o pastor. Eu falei, pois não, eu vou atendê-la. E aí essa senhora disse, olha, eu sou de Curitiba, e eu vim aqui, estou procurando a Igreja Universal, não é aqui? Eu falei, não, aqui não é a Igreja Universal, Ela falou, não, porque eu sou da Igreja Universal lá em Curitiba, e eu estou com uma sobrinha aqui que está precisando muito de oração, ela precisa de um milagre de Deus, eles quebraram financeiramente, ela está muito desesperada, eles estão numa situação muito difícil. Falei, olha, aqui não é a Igreja Universal, mas nós oramos também, cremos no poder de Deus, É que a Universal lá em Maringá era a rua de trás da Igreja Missionária, então às vezes o pessoal confundia um pouquinho, e aí ela trouxe a sobrinha, e a gente orei com a sobrinha, convidei a voltar no dia seguinte para o culto no domingo. No dia seguinte ela já veio, a sobrinha já veio, a tia veio, vieram no culto no domingo, trouxe o marido, e a história deles era o seguinte, muito bem financeiramente, com a empresa, com chácara, com tudo, e havia quebrado de cima para baixo, e com a quebra financeira, a tensão no casal, a tensão na família, gerou muito problema. O lindo é que eles entregaram o coração a Jesus, eles conheceram em primeiro lugar Jesus, o seu evangelho, e eles receberam a oportunidade de recomeçar. Hoje ela é uma mulher que lidera dezenas de voluntários em visitação hospitalar, serve o Senhor por todos esses anos, isso já deve fazer o quê? Uns 15 a 20 anos, Eles estão muito bem financeiramente, reconstruíram a estrutura financeira muito melhor do que eles tinham naquela época, porque Deus deu a oportunidade deles recomeçarem, Sabe o que eu queria que você soubesse aqui nessa tarde, nessa noite, na verdade? Eu queria que você soubesse que a Igreja de Jesus, como comunidade da esperança, é um lugar onde todo mundo pode recomeçar. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente só vê isso. Você vê um Moisés que era um assassino, um homicida, que é perdoado por Deus, é levantado como o grande líder da nação de Israel, ele é a tipificação de Cristo no Velho Testamento, ele se tornou um rei para a nação, um profeta, e um líder, um pastor daquela nação.
Nós vemos Raabe, uma prostituta em Jericó, que recebe de Deus uma folha em branco para recomeçar a sua vida, e ela faz parte da genealogia de Jesus na história de Israel. Nós vemos Davi, um rei adúltero, que destroçou a sua vida familiar com um erro, com um pecado, mas que recebeu a graça de Deus e uma folha em branco para recomeçar e se tornou o homem segundo o coração de Deus. Nós vemos o apóstolo Pedro, um homem orgulhoso, cheio de si mesmo, que na sua soberba, ele nega Jesus por confiar em si mesmo, deixou de confiar em Cristo e depender dele. E essa foi uma das mais difíceis experiências de Pedro, mas em Jesus ele pôde recomeçar. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê isso, as pessoas recomeçando, de um novo jeito, de uma nova maneira, a maneira de Deus. E eu queria compartilhar 2 personagens bíblicos aqui, que vêm bem forte ao meu coração hoje. O primeiro é o Paulo, o apóstolo. Por que falar do apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo foi um pecador terrível. Ele representa aqueles de nós que cometeram os pecados mais grosseiros na vida. Pecado terrível, porque ele matou gente em nome da fé. Ele perseguiu a fé cristã. Saulo era um homem estudado, era um homem que nasceu em Tarso, uma cidade da Cilícia, cidadão romano, mas judeu por nascimento. É um camarada que estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da sua geração, um camarada culto, e tão extremo na religião judaica, que quando o cristianismo apareceu, ele perseguiu os cristãos, pensando que isso honrava a Deus. Jogou muita gente na prisão, torturou muita gente e matou muita gente. E a pergunta que eu faço é o seguinte: um cara como esse pode recomeçar? Um cara como esse pode reconstruir a vida? Um cara como esse pode servir a Deus? Sim, a Bíblia diz que pode. Eu queria ler alguns textos de Paulo, porque vai deixar muito claro o que esse cara viveu, o que ele viveu. No seu testemunho ao rei Agripa, em Atos capítulo 26, olha o que ele diz. Ele está testemunhando para o rei, diante de um tribunal. E ele diz assim: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. E foi numa dessas perseguições, a cidade de Damasco, uma cidade estrangeira, foi que ele teve um encontro com Jesus, foi salvo e recebeu uma folha em branco, uma nova oportunidade para viver uma nova vida. A linguagem de Paulo aqui é que ele era um animal feroz atrás dos cristãos. Agora veja, ele castigou, ele torturou, ele aprisionou gente, ele matou gente. E ele fez isso em nome da fé, como muitas pessoas hoje, em várias partes do mundo fazem. Agora, um cara assim poderia receber o perdão de Deus? Um cara assim poderia ser perdoado por Deus? Sim, é isso que aconteceu. Paulo, quando ele diz aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz assim: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus alcançou Paulo, ele reconhece isso, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos, não mereço nem ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Aquilo que Deus tem de mais precioso nesse mundo é a sua igreja, são seus filhos e filhas, e ele perseguiu a igreja de Deus. Ele sabe: eu sou o menor dos apóstolos, mas ele diz assim: a graça me alcançou, e eu acabei trabalhando mais do que todos os demais apóstolos, porque a graça de Deus operou em mim, foi a graça que me capacitou a isso. Nos seus últimos anos de vida, olha o que Paulo afirma na sua carta a Timóteo, ele diz assim: eu dou graça a Cristo Jesus, graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha a concepção de Paulo aqui: eu sou o pior dos pecadores. Antes ele tinha dito: eu sou o menor dos apóstolos, mas à medida que ele vai envelhecendo, ele chega cada vez mais consciente do seu pecado, da sua miséria interior, da gravidade do que ele tinha feito. À medida que ele vai envelhecendo, ele se torna mais consciente de que ele é carente da graça e da misericórdia de Deus. Muitos de nós sofremos o caminho inverso.
À medida que nós vamos envelhecendo e caminhando com Deus, com a fé, nós temos menos consciência do nosso pecado, menos consciência da gravidade da nossa miséria, do nosso pecado. Paulo não. À medida que ele ia andando cada vez mais com Deus, conhecendo o Deus santo, grandioso, majestoso, ele tinha mais consciência da sua pecaminosidade. E olha o que ele diz aqui no verso 16, ele diz: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ele diz: isso aí é demais. Ele diz: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre, amém, aleluia. Ele só pode terminar essa declaração em adoração, não tem outro jeito de terminar. Puxa, eu não sou digno de nada, um miserável pecador, matei gente, eu sou insolente, blasfemo, eu sou o pior pecador que existe nesse mundo, mas Deus me perdoou, me alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia, e fez de mim um pregador do Evangelho. Ele me colocou no lugar oposto, de perseguidor da igreja, eu agora sou plantador de igreja. Paulo foi o maior missionário que o mundo conheceu, evangelizou quase todo o Império Romano, escreveu 13 epístolas do Novo Testamento, quase metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Deus pega aquele que é pior e transforma em alguém, para a glória dele, excelente, transforma em alguém santo, transforma em alguém apaixonado por Jesus. Isso é realmente um novo começo ou não é, irmãos? É uma nova vida ou não é? É isso que Deus faz, é isso que eu tenho visto Deus fazer tantas vidas. Muitos de vocês aqui podem testemunhar claramente sobre isso. Agora, uma coisa importante destacar, é que hoje eu vejo as pessoas muitas vezes na igreja, ouvindo o Evangelho, sem essa consciência de pecado. Talvez você já viu gente frequentando a igreja que nunca mudou de vida, nunca recebeu essa folha em branco, mas eu quero que você pense comigo, não é porque Jesus não oferece essa folha em branco, é porque ela nunca se arrepende dos seus pecados. O pecado que não tem perdão é o pecado que a pessoa não se arrepende, esse é o pecado que não tem perdão. Um homicida tem perdão se ele se arrepende, um adúltero tem perdão se ele se arrepende, sim. Um perseguidor da igreja tem perdão se ele se arrepende, sim. Mas se nós não nos arrependemos, nenhuma mentira tem perdão, nada tem perdão se nós não nos arrependemos de coração. Por que pessoas muitas vezes frequentam a igreja por anos e nunca mudam de vida, nunca escrevem uma nova história, onde Deus é honrado, exaltado, glorificado? Por que isso acontece? Porque as pessoas não se arrependem de todo o coração diante de Deus, para receberem a graça que lhes está disponível, a misericórdia. Elas continuam nos mesmos erros. Eu vejo isso vez após vez, a pessoa vem à igreja, ouve o Evangelho, Deus está oferecendo uma folha em branco, mas ela continua errando no pecado, se envolve num relacionamento atrás do outro, não fecha etapas, não cura as feridas, não deixa Deus agir, transformar o coração de dentro para fora, para começar uma nova vida. Não, já emenda os problemas do outro. Aí você vê a história da pessoa, ela sempre comete os mesmos erros, sempre se envolve com as pessoas erradas, do mesmo tipo de pessoa, sempre vive os mesmos dilemas. Não há milagre de salvação aí, mas não porque Jesus não é capaz de fazer, não porque a graça não esteja disponível, é porque a pessoa faz sempre do seu jeito, e não do jeito de Deus. Quando há arrependimento, quebrantamento, eu me lanço nos braços de Jesus, eu faço aquilo que Ele me diz para fazer, eu sigo a palavra dEle, eu deixo Ele curar as feridas, eu deixo Ele tratar o meu coração, eu deixo Ele me fazer uma pessoa diferente, aí sim eu recomeço, porque experimentei a graça de Deus e alcancei misericórdia para ser uma nova pessoa. É claro que nesse processo, o processo da santificação, muitas vezes nós ainda vamos errar caminhando no propósito de Deus, caminhando no acerto, mas nós podemos errar, o perdão de Deus vai estar ali, mas nós não vamos desobedecer conscientemente a palavra de Deus para tentar recomeçar a vida. Tem gente que quer tentar recomeçar, já recomeça errado, já começa quebrando princípios da palavra de Deus. Não, isso é impossível. Aquilo que começa errado precisa parar, precisa ser fechado, precisa ser tratado para começar certo. E é isso que Deus nos oferece, a oportunidade de começar certo, a oportunidade de recomeçar a vida agora com Ele, seguindo o que Ele diz, seguindo a direção do Espírito, vivendo em comunhão com Ele, e o milagre acontece. E é isso que Paulo está afirmando. Ele diz: a minha vida é um exemplo para aqueles que vão crer em Cristo, é um exemplo, porque se Deus salvou um Paulo e deu a ele uma nova oportunidade de vida, Ele pode salvar qualquer pessoa desse mundo, qualquer um, e dar uma nova oportunidade de vida, uma folha em branco. Paulo tinha plena consciência de que em Cristo nós podemos recomeçar, a despeito dos mais graves pecados que tenhamos cometido.
E é por isso que eu quero mencionar as palavras de Paulo agora, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Queria que você prestasse atenção no que Paulo diz aqui a respeito de Jesus e do Evangelho. Ele diz: e ele morreu por todos. Ele quem? Jesus Cristo morreu por todos. Esse é o Evangelho, a essência do Evangelho, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a vida nova. Nós não vivemos mais para nós, não seguimos mais os nossos próprios desejos, as intenções do nosso coração enganoso. Não, agora a gente vive para Cristo, e ao viver para Cristo eu vivo uma nova vida. Ao viver em Cristo eu vivo uma nova vida. Ele diz: eu não vivo mais para mim mesmo, mas para Ele, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. O que ele está dizendo aqui? Antes eu considerava Jesus como um milagreiro, um iniciador de uma seita, uma nova religião. Não, agora eu entendo, Cristo é Deus, Ele é o Messias prometido, Ele é o Salvador do mundo. Agora eu vejo como Deus. E por isso ele diz no verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, que é Deus, Senhor e Salvador do mundo, é nova criação, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A natureza mudou, o coração mudou, mudamos de dentro para fora. Religião tenta mudar você de fora para dentro, Jesus muda de dentro para fora, porque Ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. É uma nova vida que é experimentada pelo poder de Jesus, e nós recebemos essa nova vida, e aí reconstruímos uma nova história. Não precisamos repetir a mesma história, construímos uma nova história, com um novo significado, onde Deus é glorificado, onde experimentamos a sua presença, a sua comunhão, onde encontramos paz para a alma, e sentido e propósito para a nossa vida. Paulo diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Isso provém de Deus. Deus estava em Cristo na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, não imputando aos homens, a mim, a você, a cada um de nós, as nossas transgressões. Por isso hoje nós somos reconciliados com Deus, porque fomos perdoados, temos uma nova vida, e agora também temos o ministério da reconciliação, levamos outros a se reconciliar com Deus. É por isso que a igreja é a comunidade da esperança, é a comunidade onde as pessoas podem recomeçar, porque nós, eu e você, se já fomos salvos pela graça, também somos mensageiros dessa esperança, recebemos o ministério da reconciliação. As pessoas podem recomeçar. Paulo foi salvo e transformado por Jesus, de perseguidor a pregador do Evangelho, uma vida total, uma mudança radical, é o novo nascimento. É isso que Deus oferece a cada pessoa que nele crê, porque o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho de Cristo. Por isso que, se uma igreja quer ser uma comunidade da esperança, é imprescindível que ela pregue o Evangelho do Senhor Jesus, e não outras coisas. Nós não estamos aqui para pregar para você uma palavra de motivação, de inspiração, de autoconfiança. Nós não estamos aqui para falar para você de prosperidade, como muita igreja tem falado, apesar de que quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, nós prosperamos. Nós nos realizamos em Cristo, mas não do jeito que o pessoal faz aí, vendendo graça, vendendo o Evangelho, mercantilizando a palavra de Deus. Não! Uma igreja, para ser comunidade da esperança, vai pregar o Evangelho. O Evangelho é que transforma vidas, é que dá uma folha em branco para as pessoas, que permite a graça alcançar o coração. Senão, irmão, sabe o que nós não vamos nos tornar? Uma igreja gera entretenimento, gera música, gera teatro, gera dança, gera luz. Não, não é isso que é a igreja. A igreja oferece produtos religiosos, massageia o ego do povo, fala o que o povo quer ouvir, e é por isso que tem muitos auditórios lotados, não por causa da graça, tem muitos lugares por causa da graça, o Espírito está atuando e a igreja está em avivamento, mas muitos lugares, os templos estão cheios de pessoas que querem ouvir o que elas querem, e não o que elas precisam ouvir, não a verdade do Evangelho, que realmente vai transformá-las. Nós podemos tornar a igreja num clube, promover só relacionamentos sociais? Não, a igreja é mais do que isso. A igreja é a comunidade da esperança, porque o Evangelho bíblico, o Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz é pregada, e nessa mensagem da cruz, cada pessoa é convocada, é convidada a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus a cada dia. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus a cada dia. Porque cristianismo é relacionamento, Jesus nos convida a andar com Ele, é por isso que Jesus diz: vinde a mim, você vai caminhar comigo, você vai andar comigo e viver aquilo que eu tenho para você, e você pode confiar que o que eu tenho para você é o melhor. É por isso que eu quero falar de um outro personagem bíblico.
Paulo representa aqueles que cometem pecados grosseiros, aqueles que têm uma vida torta, aqueles que andaram longe de Deus, que fizeram coisas erradas, pode ser até na sua ignorância. Paulo representa esse, na ignorância, na incredulidade. Paulo fez o que fez com temor de Deus, achando que estava servindo a Deus, mas ele estava ferindo a glória de Deus ao mexer com a igreja de Jesus. Agora eu tenho um outro exemplo, o exemplo é de Abraão, porque para mim Abraão representa aqueles que não têm uma vida torta, aqueles que nunca cometeram pecados grosseiros, porque na história de Abraão, ele andava com Deus na medida que ele conhecia. A Bíblia não registra nada que esse cara tenha de feito com pecado grosseiro, cometido alguma coisa contra alguém. Não. A Bíblia diz no final do capítulo 11 que ele com seu pai e a sua família vão viajando, no meio do caminho eles chegam à terra de Harã, eles param, eles iam para Canaã, mas eles param no meio do caminho, representam aqueles crentes que sempre param no meio do caminho, nunca chega à terra prometida, né? E ele para ali com a família. E aí então Deus aparece para ele e diz: cara, eu tenho uma nova vida para você, eu tenho uma nova folha em branco, eu tenho uma folha em branco para você, eu tenho uma nova história, quero escrever uma nova história na tua vida. Então Abraão, ele representa aqueles de nós que estão na comodidade, que estão na zona de conforto. Gênesis capítulo 12 diz que o Senhor disse a Abrão, depois é chamado de Abrão, pai de multidões. Em Romanos capítulo 4, verso 11, nós vemos que Abraão é o pai de todos aqueles que creem, porque ele é o pai da fé. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus diz assim: sai da sua zona de conforto, da tua família, daquilo que você conhece, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não diz onde, Deus só diz: vai para uma terra, eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção, porque a razão de Deus sempre abençoar alguém é para que essa pessoa seja uma bênção. Deus não vai abençoar para você só para você se tornar famoso, ficar rico, exibido, orgulhoso. Deus abençoa alguém para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Esse é o reino de Deus, né? E Deus abençoa, e ele se torna pai de multidões, só que ele tem uma mulher estéril. E se você vê no verso 4, diz que partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, seu sobrinho. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. O que me impressiona na atitude de Abraão é que ele simplesmente partiu com a palavra de Deus. Abraão não era importante para onde ele ia, mas com quem ele ia. E eu e você deveríamos pensar a mesma coisa. Às vezes nós estamos mais preocupados para onde nós estamos indo, e estamos parando de refletir com quem que nós estamos andando. Mais importante é para você saber com quem você está andando, se Deus está com você ou não. Se Deus está com você, você tem o maior, não precisa ter o meu menor. Abraão tem atitude imediata, ele não contesta, ele não questiona, ele não para pensar, para discutir com Deus, ele simplesmente parte e faz o que Deus estava fazendo. Agora, se você observou no verso 4, Abraão tinha 75 anos de vida, e com 75 anos de vida ele está recomeçando a sua vida, ele está recomeçando a sua história. Não importa quantos anos você tem aqui, Deus tem sempre uma nova fase para você. Deus está te oferecendo uma folha em branco para escrever uma nova história, para aprofundar aquilo que você tem, para levar você a viver todo o seu potencial, para que você seja uma bênção para todas as pessoas. Quem sabe Deus está aqui nessa noite chamando você a viver uma nova história. Você está na comodidade, na rotina do dia a dia, você chegou na mesmice, você está na zona de segurança, na zona de conforto, você não tem desafios, você não tem mais calor do Espírito no coração, você já não sente mais, você não consegue adorar mais com a alma, faz muito tempo que você não ouve nada novo de Deus, você está na mesmice da sua fé, se tornou um religioso frio, e Deus está dizendo assim: o mesmo convite que eu fiz para Abraão, eu faço para você. Deixa o seu pecado, deixa a sua zona de conforto, e vem e me segue, vem andar comigo. É aquilo que eu disse agora há pouco, o cristianismo é a amizade, é andar junto. Por isso Jesus diz: vinde a mim, você vem andar comigo. Isso é cristianismo, é discipulado, nós vamos andar com Jesus. E essa é a questão mais importante. Não é tanto para onde a gente está indo, mas se nós estamos andando com Jesus. Deus não disse como tudo isso ia acontecer, só falou: vem comigo. Abraão, você vem comigo. Muitas vezes nós queremos nos concentrar no como. Não, mas como é que Deus vai fazer isso? Como é que Ele vai me sustentar? Se eu honrar Deus aqui, como é que eu vou me virar com outra pessoa? Como é que eu vou pagar minhas contas no final do mês se eu honrar Deus aqui? Como? Se você está andando com Deus, você vai honrar, porque Deus vai honrar.
Como que eu vou investir financeiramente? Vou dizer, Márcio, eu tenho quanto para pagar? Pois é, você anda com Deus e você vai ver o que acontece. Gênesis 17:1, Deus diz para Abraão assim: anda na minha presença e ser perfeito. À medida que você anda com Deus, Deus vai aperfeiçoando o seu caráter, refinando a sua fé, Deus vai transformando a sua vida e você vai sendo aperfeiçoado. Mas nós queremos o como. Não, mas peraí, como que eu vou viver isso? Não, como que eu vou viver essa palavra? Como que eu vou viver essa promessa? A questão não é como, a questão é se você confia em Deus ou não. É se você está pronto a entregar o seu coração, o seu presente, o seu futuro a Ele, e aproveitar a oportunidade de escrever uma nova história com a sua vida, muito maior do que você tem escrito aqui. Não há limites para o que Deus pode fazer, e é isso que Paulo afirmou em Efésios capítulo 3, verso 20, que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Será que Deus já terminou com você? Será que no ponto que você está, é isso que Jesus morreu na cruz do Calvário para você viver exatamente isso que você está vivendo, para chegar exatamente onde você chegou até agora? Ou Deus tem muito mais para realizar na sua vida? Abraão nos lembra isso. Um cara com 75 anos, com uma mulher estéril, e Deus diz que esse cara vai ser pai de muitas nações. É isso que Deus faz. É verdade que ele ainda viveu 25 anos para ver o nascimento do filho, da promessa, mas Deus fez. Abraão é o pai da fé exatamente por isso, é o pai de todos aqueles que creem. Abraão viveu antes da religião judaica ser instituída, antes do povo receber a lei. Abraão, aqui em Gênesis 12, é uma daquelas esquinas bíblicas onde acontece uma mudança crucial. Gênesis 1 nós temos a história da criação, Gênesis 12 nós temos a história da redenção, porque a partir de Abraão, Deus vai criar um povo particularmente dele, para que fosse realmente manifesta a glória de Deus através desse povo, e isso aconteceu com o Israel e com a igreja, porque Jesus vem da descendência de Abraão, é por isso que Abraão se tornou pai, abençoou muitas nações, porque através dele veio Jesus, que é o Salvador do mundo. E hoje a igreja é o Israel de Deus, é o povo de Deus nesse mundo. Ele nos ilustra como Deus pega alguém numa zona de conforto e escreve uma nova história. Abraão não pregou nenhum sermão, nunca escreveu uma página da Bíblia, nunca construiu uma igreja, uma sinagoga, mas ele é o pai de multidões. Ele viveu tudo que Deus tinha para ele viveu intensamente o plano de Deus. É lindo isso. É o que Deus tem para mim e para você. Ou seja, a igreja de Jesus é um lugar onde as pessoas podem recomeçar. Algo interessante com Abraão, quando Deus tira ele da sua terra, da sua parentela, da sua família, é porque Deus deveria se tornar a sua identidade, a sua segurança, a sua realização pessoal. Não o conforto, não a família, não os bens que ele havia adquirido ali, mas Deus, o próprio Deus. E é o mesmo convite que Deus faz para mim e para você, que Deus seja o fundamento da nossa vida, nossa identidade, nossa realização, nosso prazer, nosso sentido. É lindo ver como Deus opera na vida daqueles que confiam nele, que se entregam a Ele. Nós vemos que Deus fez com a vida de Abraão muito mais do que ele poderia imaginar. O seu legado se perpetuará para a eternidade, e assim com a gente também. Deus vai fazer muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar, porque Ele opera infinitamente mais, Ele vai além. Há coisas que nós não vamos ver nesse mundo, irmãos, é um legado para a eternidade, mas um dia nós vamos ver como Deus nos usou muito mais do que nós imaginávamos, muito mais do que nós conseguimos ver, se nós confiamos plenamente nele. O projeto de Deus acontece pela fé, confiança e dependência, por isso que Abraão foi justificado pela fé, não por obras. Ele é o pai de todos aqueles que creem. Nós temos aqui dois personagens bíblicos, poderia citar muitos outros. Paulo representa aquele que comete pecados grosseiros, fizeram tudo errado, mesmo pensando que estavam fazendo certo, queriam fazer escolhas certas, erraram, pecaram gravemente, mas Deus concede uma nova oportunidade a esses. Abraão representa aqueles que tiveram sempre uma vida tranquila, que não cometeram erros grosseiros, não fizeram nada demais, de errado, mas que precisam também escrever uma nova história, que precisam viver o mais de Deus, que precisam viver todo o potencial que Deus lhes deu como filhos e filhas de Deus, que precisam desenvolver tudo que Deus tem, viver o impossível, deixar um legado de fé, de confiança. O que eu e você podemos viver
para sermos bênção na família, para os amigos, para a sociedade, tão carente do amor de Deus, tão perdida, tão iludida aí no prazer, gente. É tão iludido, o cara trabalha o ano inteiro para pular carnaval, meu Deus do céu, é tão iludido ano após ano, é um hamster girando na roda da balada, da ilusão, do pecado, da escuridão espiritual, do vazio existencial. Pelo amor de Deus, nós precisamos de mensageiros da esperança, irmãos. Precisamos de gente que confia em Deus e vive Deus com ousadia. Precisamos de gente que confia em Deus e deixa Deus escrever uma história através dele, porque é Deus que escreve. Não foi Abraão, Deus diz: eu vou te abençoar, eu vou fazer de você. É Deus quem faz. A gente só confia e se entrega a Ele e deixa Deus fazer. Mas Deus quer escrever uma nova história. Agora, eu queria concluir deixando para você 3 grandes obstáculos que eu vejo para as pessoas experimentarem essa nova vida. Aquele que Deus oferece. Primeiro é que existe a crença de que nós não somos bons o suficiente. Tem gente que vive nisso. Eu não sou bom o suficiente. Não, eu sou pecador demais. Não, o que eu fiz é muito grave, não tem jeito. Deus não vai me aceitar. Eu não consigo acreditar que Deus pode mudar a minha vida. Eu não sou bom o suficiente. Há muita gente que pensa que tem que mudar para Deus começar a operar uma nova vida e transformar. Não. Você muda quando Deus te muda. Senão você nunca vai mudar. Tem gente que fala para mim assim: pastor, um dia eu vou na sua igreja, hein? Eu preciso tratar uns assuntos aí e tal, mas um dia eu vou lá. E quando eu for, o senhor pode saber. Você é um crente firme. Você é muito melhor do que alguns que o senhor tem lá, hein? Pode ter certeza. Você é bom. Por quê que ele fala isso? Por que ele se esconde atrás desse argumento? Porque lá no fundo, ele não sente que ele é bom o suficiente para receber a graça, o perdão. Na Bíblia, não tem nenhuma pessoa que precisou mudar para vir a Jesus. Você vem como você é, você vem como você está, e Jesus transforma você da onde você é, da onde você está. Mas tem gente: não, eu vou largar de fumar, vou largar de beber, vou largar a droga, vou largar a mulherada, vou largar isso. Não, você não vai largar, você vai morrer no pecado e vai para o inferno desse jeito. Você não vai conseguir sozinho. Se você fosse conseguir, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário por você. Você precisa vir do jeito que você está, no pecado, com a cara na lama. Vem, Jesus muda você. Você vem, Jesus muda você, amém? Ele muda, Ele transforma. Tantos testemunhos aqui, tantos exemplos bíblicos, tanta gente do nosso lado que nós estamos vendo. Deus transforma a vida das pessoas. Arrebenta essa crença que é do inferno. Eu não sou bom o suficiente. Isso é só um obstáculo para você não experimentar a graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Segunda crença é a crença de que as pessoas não podem mudar. Não, as pessoas não mudam. Ei, pastor, conheço tanta gente que não muda. Não muda. Eu quero dizer para você que todas as pessoas podem mudar. Todas podem. Alguns não querem, mas todos podem. Todos podem. E essa deve ser a fé sempre de um cristão. Porque assim como nós tivemos a nossa vida transformada e mudada radicalmente, nós cremos que Deus pode fazer isso com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mesmo um homicida como Paulo. Mesmo um Abraão na zona de conforto. E mesmo com outros personagens que mencionei aqui. Às vezes a gente fala assim: não, esse cara nunca vai mudar. Eu vejo pais dizendo: não, meu filho não vai mudar nunca, pastor. Vai ser sempre esse cara irresponsável, não vai dar nada na vida. Tem mulher que chega para mim e fala: meu marido nunca vai mudar, pastor. Vai ser sempre esse traste. Vai ser sempre esse peso na minha vida. Todos podem mudar. Eu não vou nem falar das mulheres, porque deixa para lá. Mas tem marido que fala também, né? Todos podem mudar. Eu fui muito tocado por uma história. Em 25 de abril de 1958, havia um jovem coreano estudando na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E ele foi à caixa de correio mandar uma carta para os seus pais que estavam ainda vivendo na Coreia do Sul. Depois que ele depositou a carta na caixa de correio, ele se virou e tinha uma gangue de adolescentes com jaquetas de couro, 11 adolescentes, que sem que ele dissesse uma única palavra, começaram a bater nele. O espancaram e o deixaram jogado na sarjeta. Quando a polícia chegou, ele estava morto na sarjeta, jogado. As autoridades, quando viram esse crime, os advogados do distrito, queriam que aqueles adolescentes fossem tratados como adultos e que eles fossem julgados a pena de morte no estado da Pensilvânia. Algumas semanas depois, eles receberam uma carta da Coreia. Os pais haviam escrito essa carta e mais 20 membros da família assinaram essa carta. E a carta dizia, num dos trechos, o seguinte: nossa família se reuniu e nós decidimos pedir o mais generoso tratamento possível
dentro das leis do seu governo, a ser dado àqueles que cometeram esse crime. Com o propósito de evidenciar nossa sincera esperança de mudança, presente neste pedido, nós decidimos enviar dinheiro para começar um fundo para ser usado no encaminhamento religioso, educacional, vocacional e social desses adolescentes quando eles forem soltos. Nós temos ousadia para expressar nossa esperança com o Espírito que recebemos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. Isso é acreditar que as pessoas podem mudar. Você levantar dinheiro para cuidar daqueles que mataram seu filho, crendo que esses adolescentes poderiam mudar de vida. Isso aqui é o Evangelho, irmãos. É só o Evangelho que dá essa fé no coração do homem. Muitos de nós aqui, já não acreditamos mais que as pessoas podem mudar. Muitos de nós aqui, esse cara tem que morrer mesmo, nós não acreditamos mais. O Evangelho sempre vai gerar fé no nosso coração de que as pessoas podem mudar, que Deus pode escrever uma nova história. Terceiro obstáculo é a descrença em Deus e no poder do Evangelho. Nós não cremos que Deus pode mudar o coração das pessoas, não cremos no poder do Evangelho, que essa mensagem da cruz, tão antiga, pode fazer diferença na vida das pessoas hoje, mas ela pode, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que nós devemos continuar pregando o Evangelho, com o vento a favor ou contrário, em tempo ou fora de tempo, nós vamos pregar o Evangelho. Nós vamos falar da cruz de Cristo, nós vamos falar do amor de Deus manifesto, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós vamos continuar pregando o Evangelho, irmãos, até a volta de Jesus, porque nós cremos no poder do Evangelho. Nós cremos que as pessoas são transformadas em filhos e filhas de Deus através do poder do Evangelho. E nós nunca podemos perder isso, porque nós mesmos fomos salvos pelo poder do Evangelho. A igreja nunca pode perder a mensagem. Nós nunca podemos abandonar a mensagem da cruz. Esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir, mesmo que não queira, mesmo que não acredite. Há pessoas que eu estou pregando nesse momento e você não acredita no que a palavra de Deus diz aqui. Você não acredita em Deus, mas eu quero dizer, Deus acredita em você. Deus acredita em você. E Ele sabe o que você pode se tornar, porque Deus não vê você como você está hoje, Ele vê o que você pode se tornar nas mãos dEle, quando você crê nele e no poder do Evangelho. Eu e você estamos aqui hoje, e talvez alguns de nós aqui precisamos pedir, Senhor, eu quero te pedir uma folha em branco, eu quero recomeçar. Talvez você precise recomeçar no seu casamento, talvez você precise recomeçar na sua vida financeira, talvez você precise recomeçar com os seus filhos, porque você tem errado e errado bastante, ou tem se omitido e se omitido bastante. Talvez você precisa pedir uma folha em branco para recomeçar a vida inteira. Dizer, Deus, transforma de dentro para fora, eu preciso de um novo coração, uma nova história. Deus está aqui com as suas mãos estendidas para te dar essa folha em branco, porque Ele é o Deus da graça e o Deus da misericórdia.